Muito bem-vindos ao nosso próximo convidado de hoje. Convidada, eu recebo a nossa psicóloga Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Olá, tudo ótimo. E como vocês estão se sentindo hoje? É sobre isso que vamos falar. Exatamente, estamos maravilhosos e já convido você que está ouvindo a gente aqui no Doutor Me Consulta para participar dessa entrevista, né? Mandando sua dúvida, participando do bate-papo através do nosso WhatsApp 991541079. O tema de hoje, a internet está deixando a gente menos inteligente, digamos assim, né, doutora? Emocionalmente, Sim. E né? curioso, né? Que ao passo que nós temos tanta informação, acesso, mas aí vê, não é a disponibilidade de conteúdo, mas é como é que eu consumo, o que eu estou aprendendo. E a gente vive reagindo a posts, comentários, curtidas, comparações. Tudo é muito raro, tudo é muito rápido, é raso também e público, né? Exato. A gente se coloca no papel de ser julgado e de julgar também. Isso é muito doido, né, doutora? Exato, e o tempo todo. Daí isso acaba fazendo com que a gente não se aprofunde, né? Porque, vê, a verdadeira aprendizagem, quando a gente fala assim de uma disponibilidade tão grande de conteúdo, tá tudo lá. Mas o que que eu estou consumindo? O que que eu estou aprendendo? Para que eu aprenda bem algo, eu preciso me aprofundar naquilo. Se eu fico no raso, então eu tenho contato, eu sei, eu tenho ali a referência, mas eu não aprendo de fato. Então, essa coisa rasa faz com que a gente também não se aprofunde nas nossas próprias emoções. Então, as pessoas elas acabam falando muito dessa coisa da saúde emocional, mas elas acabam não vivendo isso. E será que as nossas emoções conseguem acompanhar esse ritmo, hein? Você que está ouvindo a gente aí do outro lado? A internet, doutora, ela mudou a forma como as pessoas lidam com as próprias emoções, né? Exato. Hoje a gente está completamente aí em rede social. O autoconhecimento ele é muito raso, as comparações elas são muito grandes, as referências que a gente tem também são muito rasas. A gente acaba vendo vidas perfeitas, entre aspas, ali na internet e acaba comparando com a nossa vida real, que não tem nada de perfeita. E isso acaba nos afetando muito, tendo um impacto muito grande no nosso psicológico. E a internet mudou também a forma como esses excessos e estímulos, opiniões, comparações nas redes sociais, elas podem sim atrapalhar o desenvolvimento, inclusive, da nossa inteligência emocional, né? Com certeza. Veja quantas pessoas hoje em dia postam conteúdos quando estão muito tristes e até se filmam chorando, né? Uhum. Lá e expõem aquilo que é. O choro é algo tão íntimo, e aí elas vão lá e Porque gera expõem. engajamento, É, gera engaja. engajamento, exatamente. Acha que vão ficar, ai, coitadinha, né? É, Que é, buscando, né? as pessoas querem, parece que elas sentem necessidade de comprar um lado, né? É, E sempre. vender um lado também. Não, eu vou vender esse lado que eu acho que vai engajar e as pessoas vão comprar o Exato. meu barulho. Cada um mostra aquilo que tem, é aquilo que quer mostrar. Mas aquilo não reflete o todo. Esse excesso dos estímulos, das opiniões, das comparações nas redes sociais, doutora, pode atrapalhar isso? Sim, com certeza, porque acaba embaçando muito a nossa percepção da vida. Uhum. Por isso eu sempre digo, gente, você quer usar, a gente usa, é uma ferramenta, né? Usar o Instagram, usar o YouTube é uma ferramenta. Mas limita o uso, porque a tua vida não pode se resumir a isso. Porque que vida é essa resumida a Instagram? Você não pode. O tempo todo tá consumindo conteúdo de todo tipo de gente. De todo tipo de, sei lá, tema. E parece que é cada vez mais difícil lidar com as frustrações, com as críticas também, né? Opiniões diferentes do ambiente online. Por que Sim. isso acontece? Porque as pessoas elas estão transportando as suas vidas para lá. Então parece que tudo Elas que querem lá viver no digital. vivem no digital. E aí acaba que as pessoas elas nomeiam as próprias emoções de forma muito rápida. Elas, para se intitularem, elas usam frases muito prontas. Elas veem um conteúdo, elas se sentem na obrigação de comentar sobre aquilo, de dar o posicionamento dela sobre aquilo como se fosse uma. O politicamente correto. Ou então não, né? Assim, ah, não, mas eu tenho que dizer, porque é o que eu sinto e o que eu penso.
Beleza, mas você não tem que dizer ali. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um post falando sobre mãe narcisista. Aí a pessoa, ao invés de ir para terapia, para trabalhar isso, por ter convivido com uma mãe narcisista e ainda conviver com uma mãe narcisista, ela vai lá e comenta no post da pessoa dizendo: ai, a minha mãe também é assim, nossa, olha como eu sofri, a minha infância foi muito difícil, a minha autoestima, ela tá muito minada por causa disso. Então, vê, ao invés dela ir na fonte do problema, para ela tentar resolver e fazer essa recuperação emocional, ela vai lá e dá o posicionamento dela e dá o assunto como encerrado. Mas, tá, o que que isso afetou no resultado geral da vida, entendeu? Nada. Mas ela se sentiu bem por colocar lá o posicionamento dela. Mas, a longo prazo, isso resolve? Isso repara os meus traumas, as minhas feridas? Isso cura? Não. Isso é um vômito, é um desabafo. Você vai lá, colocou, beleza, a sensação imediata é ali de um pseudo-bem-estar, mas e depois? Eu vou ter outros problemas com a minha mãe narcisista e eu não vou ter me curado, e aí? Então, as pessoas elas se teletransportam muito para as redes sociais e fazem daquilo a sua vida. A plataforma não pode ser a sua vida. As plataformas. Você tem uma vida para ser vivida e tem problemas reais que precisam ser resolvidos. E a gente precisa ir nas fontes corretas. Doutora, as redes sociais elas incentivam respostas impulsivas em vez de reflexões emocionais mais maduras. Eu vou dar até um exemplo, porque ultimamente é um verdadeiro exagero, né? E eu diria até que anticristo total, aquela Andressa Urach, Sim, agora nessa polêmica de ter tido relações sexuais com o próprio filho. sim. Nossa, Desnecessário total, né, doutora? completamente. E é essa Um busca. um absurdo, um E grande absurdo. Andressa Urach, ela é uma figura extremamente polêmica. Por quê? Porque ela é o reflexo da falta da saúde mental. Do caos, É, total. ela tem, com certeza, um diagnóstico bem severo. Inclusive, ela própria postou nas redes sociais dela dizendo que os profissionais estavam tentando fazer o diagnóstico dela diferencial entre transtorno afetivo bipolar, que está na nossa estrutura de humor, e o transtorno de personalidade borderline. Ambos os transtornos fazem com que as pessoas sejam muito impulsivas, irritadiças, fazem com que elas, muitas vezes, mutilem muito o próprio corpo. Veja que ela teve uma fase evangélica, onde ela deu tudo para a igreja. Aí, como a igreja recebeu tudo que ela deu, né? Aí ela, pronto, peraí, ninguém da igreja presta. Eu vou fundar a minha própria igreja, eu vou ser a pastora da minha igreja e eu vou receber todo mundo ali, vou Ai, meu fazer. Deus. Então, você vê assim uma pessoa que ela não tem o mínimo de coerência e bifurcou a língua e fez mais E tatuagem. queria colocar 3 seios. Queria colocar um terceiro seio muito bem colocado, exato. E aí tá produzindo, produziu conteúdo adulto com o pai, produziu conteúdo adulto agora Ela fez com o pai com o também. pai, agora com o filho. E aí ainda ia fazer com a madrasta e o pai. Então, assim, veja, é o reflexo do caos. É uma pessoa que ela, indiretamente, diretamente, ela tá pedindo ajuda. Ela tá colapsando. Ela tá colapsando. Vê que ela colocou a vida dela, ela tornou-se até mais famosinha em rede social, porque ela fez. Primeiro ela mutilou o corpo dela usando hidrogel, daí teve uma infecção generalizada, precisou fazer essa retirada. Então ela é uma figura super icônica e símbolo da falta da saúde mental. Total. Infelizmente, porque ela se expõe, né? Tem muitas pessoas que vivenciam isso também em proporções menores, mas ela traz publicidade para E isso. doutora, existe essa diferença entre expressar emoções online e vivenciar emoções na vida real? Existe, porque, veja, um cansaço muitas vezes vira um burnout. Assim, eu estou cansada. Ah, não, isso aqui é um burnout. Como tudo é diagnosticável, né, via Google, via inteligência artificial, então as pessoas elas saem rotulando. Um relacionamento em que uma pessoa colocou um limite para você já se torna um abuso. Então, tudo é muito aumentado
e, paralelamente, muito diminuído. Mas nada disso é tratado. Né? Então, até costumo brincar que a internet é terra sem lei mesmo. As pessoas vão lá, se expõem, dão opinião, não tem filtro, muitas vezes se escondem. Quando elas têm um perfil próprio onde elas colocam a cara dela, ainda vamos que lá, porque ela está assinando o nome dela para as consequências que aquilo ali pode gerar. Mas a quantidade de pessoas que se escondem atrás de perfis falsos, que vão lá, giram caos, cometem crimes também de, de como que eu posso falar, meu Deus? É, que muitas vezes ferem a dignidade da pessoa humana com comentários depreciativos, caluniosos, por trás de perfis fakes, e isso mina a saúde mental de quem está recebendo. Né? Então, assim, é um caos. É um caos. Então, quando a gente diz que a internet está deixando a gente menos inteligente emocionalmente, não é brincadeira, isso é verdade. Tudo é muito deturpado. Tudo é muito deturpado. Por isso, assim, a gente cobra muito das crianças o limite de tela, mas esse limite de tela precisa ser autoimposto pelo adulto. O adulto consciente, ele tem que usar menos E rede tá social. deixando menos inteligente mesmo, porque conteúdos como esse que a gente citou anteriormente dela podem estar direcionando outras pessoas a fazerem o mesmo, né, doutora? Exato, exato, exato. E E olha, deveria ser crime. sim, deveria ser crime. Deveria. Só que aí, veja, quando a gente vai falar de forma política, vamos dizer assim, se a gente criminaliza isso, a gente também vai tolir a pessoa do poder de expressão. Entende? E aí, veja, qual é o ponto? Eu tenho algumas conversas mais profundas assim com meu marido sobre o tema, que ele é operador do direito. E aí ele falando, olha, tá, isso tudo é horrendo, mas e se a gente limita isso, a gente acaba tolhindo a liberdade de expressão, que é o que a gente defende no Brasil, a liberdade de expressão. Mas é isso, até que ponto? Deveria ter um ponto. Não existe esse ponto. Ou a pessoa pode se expressar ou ela não pode. Ou é crime ou então não é crime. Sabe? É contraditório. Tanto que tem alguns humoristas que praticam, que quer dizer, que fazem stand-up comedy e que recebem milhões de processos por fazerem piadas com coisas que não deveriam fazer piadas. A gente recebeu um humorista, não vou citar nomes, óbvio, aqui em Boa Vista, que fez piada com criança com hidrocefalia. Eu estava na plateia, eu levantei e fui embora. Não processei o cara, claro, né? Mas assim, levantei e fui embora. Eu tenho o direito de ir, mas eu também tenho o direito de sair. Uhum. E ele, como pessoa comediante que faz piada sobre tudo, hoje no Brasil ele pode fazer piada sobre isso, sem que isso seja criminalizado. Mas até que ponto a gente pode ir? Nós não sabemos. A justiça não sabe. É. Nossas leis não sabem. Mas tudo isso, todo esse conteúdo, tudo isso é muito horrendo. Tudo isso é muito horrendo, né? Deveria existir, se fosse existir, na Deep Web, por assim dizer. Mas não, tá aí, exposto para todo mundo acessar. Doutora, crianças e adolescentes também estão aprendendo a lidar com essas emoções mais pela internet do que pelas próprias relações presenciais. Isso é muito preocupante também, né? É preocupante porque o que se aprende não tem base, não tem fundamento, não tem. é, A gente não tem o domínio. Sabe, vê, uma coisa é quando você vai à farmácia e você compra lá um medicamento, ele está rotulado, você sabe qual foi a farmacêutica, teve um controle de qualidade e etc. Por isso você está comprando. Outra coisa é você comprar um medicamento no camelô. Onde é que a gente compra? Na farmácia. Por que, que a gente não compra no camelô? Porque a gente não sabe a procedência. Uhum. Uma coisa é você ensinar o seu filho qual foi a procedência do conhecimento, tua casa, tua base, tua religião, o que você acredita, os teus conceitos. Quando o teu filho vai para a internet, ele está consumindo de onde? De quem? Quem criou? Quem escreveu? Isso é grave. Não se sabe a procedência. As fontes Exatamente. são inúmeras, diversas, né? E aí até tem uma coisa que os pais precisam ficar muito ligados. Tem uns joguinhos infantis, eu gosto muito de saber, e eu peço até para as crianças que eu atendo uma vez ali durante o atendimento, levarem os seus celulares para que eu veja quais são os jogos que elas jogam. E Hélio,
na propaganda entre... Às vezes os joguinhos, eles vêm ali e eles têm uma pausa para propaganda em todos os jogos. E tem alguns jogos que têm propagandas. O jogo mais bobo, Tetris, por exemplo, empilhar bloquinhos da mesma cor, sabe? Para empilhar bloquinhos. As propagandas são cenas de outros jogos que muitas vezes têm conteúdo explícito, de nudez, de racismo, de violência. E aí você fica assim, ó, boquiaberto. Meu Deus, mas esse joguinho, eu deixo meu filho jogar porque é um joguinho infantil, próprio para a idade, mas com propagandas 18 mais. Então, nós não estamos seguros, os filhos não estão seguros. Doutora, quais são os hábitos digitais que ajudam a fortalecer e não a enfraquecer a nossa maturidade emocional? Primeiro, hábito digital. Vamos falar de limites. Limitem o tempo de uso para todas as plataformas. Instagram, TikTok, YouTube, limite. Você tem que estar também no mundo real. Inclusive, você tem que estar mais no mundo real do que no digital. Ponto. Nós precisamos nos educar. A gente leva o telefone para o banheiro, para a mesa, para o sofá, para o quarto, para a cama. A gente tem que entender que o celular tem que ter um lugar que não é necessariamente grudado ao seu corpo 24 horas por dia. E tem muitas pessoas que referem a ansiedade por estar distante do telefone. É verdade. Muitas. Daqui a pouco sai mais pesquisa sobre isso. Já tem, mas daqui a pouco sai mais. Faça uma limpa nas suas redes sociais, dos perfis que você segue. Observe se o que você segue está alinhado aos seus objetivos. Muitas pessoas lutam contra a obesidade, mas elas seguem muitos restaurantes. Não faz sentido nenhum. As pessoas lidam com compulsão por compras, mas elas seguem muitas lojas de roupa. Também não faz sentido. Então, faça uma limpa. Tem coisas que vão aparecer lá na For You que a gente não tem tanto controle, mas o algoritmo vai te entregar mais daquilo que você consome. Então, o que você tem consumido? O que você tem assistido? Então, ter controle, ter limite, ter um tempo mínimo ali, máximo, aliás, de uso, é muito importante. Isso é aprender a lidar. Isso é quando nós dominamos a ferramenta e não a ferramenta nos domina. Finalizando o programa de hoje, doutora, para quem sente que reage mal a tudo online, qual é o primeiro passo para recuperar o equilíbrio emocional? Veja, entender que inteligência emocional não é controlar tudo. É saber o que você faz com aquilo que você sente. Isso sim é inteligência emocional. E saber o que eu sinto inclui ali a prática de autocuidado, autocompreensão. E muitas vezes você vai precisar de ajuda para fazer isso. Porque a gente tem muito mais conteúdo tóxico e nocivo do que conteúdos bons. Tem muito conteúdo bom na internet, mas para isso você tem que saber pesquisar, tem que direcionar. Tem muita coisa boa, mas você tem que saber que filtro você aplica ali na sua busca. O que você tem gostado de consumir? Está alinhado ou não está alinhado aos teus objetivos? Doutora, deixa o contato para agendamento de consultas, suas redes sociais, para a gente poder Perfeito. Você me direcionar. encontra no WhatsApp no 95981233874. O meu consultório fica na Avenida Benjamin Constant, 720, no centro. E o meu Instagram é o Mariana Psique Pessoa. Eu mesma respondo as mensagens, troco altas ideias lá com todo mundo. É isso. Olha, se você perdeu essa entrevista, você já sabe, né? Já acessa o site do Doutor Me Consulta, que tem uma playlist gigantesca lá com vários conteúdos interessantes sobre saúde mental com a nossa psicóloga Mariana Pessoa. Eu vou para um breve intervalo e já a gente volta, não sai daí.